Estamos continuando nosso estudo, estamos falando sobre o retorno do exílio, a restauração. Estamos no livro de Esdras, mas hoje nós nem vamos ler os primeiros versículos, que já fizemos isso nas outras aulas. Estamos ainda lançando uma base para entender melhor o que significa esse retorno do exílio, cativeiro, 70 anos, o que significa estar na terra. Então, nós vamos continuar nessa sequência. Na aula passada falamos sobre 2 das 4 passagens que falam sobre os 70 anos. Tem 4 passagens nos profetas que falam sobre os 70 anos. 2 estão no livro de Jeremias, que nós mencionamos na aula passada, e uma está em Daniel e uma está em Zacarias. Então, seriam 2 no início antes dos 70 anos começarem, ou no início dos 70 anos, e 2 referências, Daniel e Zacarias, são no fim dos 70 anos. Então, nós temos 2 referências aos 70 anos, no começo, ou antes de começar o cativeiro, e 2 já no final, Daniel em Babilônia e Zacarias já na terra de Israel novamente. Ele também faz uma referência. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude, porque nós também queremos muito voltar do exílio, queremos muito estar na terra, no lugar que Deus planejou, dentro do projeto de Deus, dentro dessa parceria que Deus tem com o homem. Senhor, nesta hora, nós sabemos que o Senhor tem um plano maravilhoso, estamos procurando entender um pouco mais, queremos que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, nosso foco, que é muito em cima de nós mesmos. Nós queremos entender como é essa parceria e como é esse plano que o Senhor sempre estava voltando para ele, levando teu povo a sair do exílio, a sair do cativeiro, sair do Egito. Sempre na história o Senhor estava conduzindo o teu povo para esse lugar especial, porque esse lugar é a chave, é o lugar de onde vai sair a lei, a palavra, a presença do Senhor, o reino do Senhor para toda a terra. E nós queremos muito que isso aconteça, queremos nos envolver com isso, queremos participar naquilo que o Senhor nos concede. Pedimos a tua graça e a tua bênção nesta hora para podermos ver um pouquinho mais, nos envolver um pouquinho mais, ser tocados um pouquinho mais por ti e por teu grande plano de redenção. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, então, retomando algumas coisas que temos falado nas últimas aulas. Nessa primeira tela aqui, o que nós estamos dando o título da aula, assim, a restauração da parceria entre Deus e o homem. Estou usando essa palavra parceria. Essa palavra seria o que muitas vezes nós queremos dizer, o que a Bíblia quer dizer quando fala de comunhão. A palavra comunhão é uma daquelas palavras que às vezes é muito usada e pouco entendida, pouco praticada. Às vezes nós nem sabemos exatamente o que é comunhão. Falamos que temos comunhão com Deus, mas até que ponto vai essa comunhão? Falamos que temos comunhão uns com os outros, mas também muitas vezes é uma palavra teórica que não se traduz muito na prática. Então, o que seria essa parceria? Estou usando a palavra parceria para mudar um pouco da palavra e também para a gente entender um pouco mais o que Deus quer fazer. Que eu estava pensando e buscando de Deus um entendimento. Por que Deus quis aquela terra? Né? A gente tem feito essa pergunta. Por que Deus fazia questão de ter uma terra separada, um reino separado, um lugar para o povo de Israel, que eles não podiam estar, o reino de Deus não ia funcionar, não ia ser praticável no Egito, na Babilônia, nas outras nações? Por que essa terra? Para que o povo dele pudesse estar ali, para que realmente pudesse começar a acontecer o plano de Deus na terra.
E como nós vimos naquele diagrama dos picos e dos vales, na maior parte da história, esse plano não estava em funcionamento, não estava acontecendo. Então, colocamos aqui, eu só quero relembrar que essa parceria, sempre, é claro, nós voltamos para o plano original de Deus, no Jardim do Éden. Então, quero que a gente visualize um pouquinho esse diagrama, né, do Jardim do Éden no centro da terra, toda a terra sem forma e vazia, tudo era caos, tudo era destruição, desolação, e Deus planta um jardim no Éden e coloca o homem e a mulher ali. E Deus então começa a revelar seu plano maravilhoso, só que esse plano foi cortado logo no início, né? Nem sabemos quanto tempo Adão e Eva ficaram no jardim, mas pelo relato bíblico, logo no início, já o plano de Deus foi dinamitado, foi desfeito. Então, sempre temos que voltar àquela ideia que temos pouquíssima coisa ali nos primeiros capítulos de Gênesis, mas temos vislumbres disso durante todas as Escrituras, que Deus tinha tinha e tem, né, um grande projeto para a Terra. Ele fez a criação. A gente nem imagina o que Deus tem para as outras partes do universo, se existem outras civilizações, outros planetas, outras partes do universo. Deus é tão grande que a gente não pode duvidar da possibilidade de Deus ter múltiplos projetos. Mas o que nós sabemos é que Deus criou a terra e colocou o homem ali naquele jardim, um lugar maravilhoso, um lugar cheio de abundância, de beleza, de frutos, de animais, de rios, de natureza, de plantas. Então tinha uma coisa maravilhosa, a natureza, e Deus não explicou muita coisa, mas ele colocou o homem à sua imagem, né? Nós colocamos aqui, né, que essa parceria entre Deus e o homem começa com o homem à sua imagem, porque senão não seria uma parceria verdadeira. Ninguém pode ser um parceiro de Deus sem estar na imagem dele. Então, o homem na imagem de Deus, o homem desfrutando da criação, o homem cuidando da criação. Então, o homem, né, nesse sentido, então Deus tinha aquele jardim, tinha os rios saindo do jardim, e tinha esse projeto que o que a gente pode vislumbrar é que a ideia é que o Jardim do Éden tinha que expandir, a expansão, a multiplicação, não só o homem se multiplicando, mas o Jardim do Éden se multiplicando, quer dizer, toda a terra se tornando como o Jardim do Éden. Então, esse projeto de Deus de expandir para toda a terra e, quem sabe, para outras partes do universo, mas Deus expandindo sua família, Deus expandindo o seu projeto, e é isso que nós chamamos, esse é o reino de Deus. Mas embutido nesse plano de uma criação maravilhosa, em harmonia e perfeita, a beleza de tudo isso, o homem vivendo em harmonia um com o outro, a família já começou, homem e mulher se tornando um só. Então esse projeto de harmonia, mas é claro que a chave principal, Deus não coloca lá em Gênesis 1 ou 2, ele não fala, mas vocês precisam estar ligados comigo, vocês precisam conversar comigo, vocês precisam pegar as instruções comigo. Não existe isso explicitamente, mas implicitamente, já no capítulo 3 de Gênesis, já vemos o homem conversando com Deus ao entardecer, o homem no capítulo 2 dando nomes para os animais, então em harmonia com Deus. E implícito nisso está essa ideia assim de que Deus iria habitar ali. Essa era a ligação entre o céu e a terra.
então teria um lugar para Deus habitar. E isso seria a verdadeira parceria entre Deus e o homem. Então, eu quero só, antes de começar, voltar assim, aquelas 4 passagens nos profetas sobre os 70 anos, eu quero então colocar mais ou menos uma ideia aqui dessa parceria. Eu quero que a gente entenda um pouco como estar na terra é a restauração dessa parceria, desse projeto de Deus. E uma parceria significa uma outra palavra que nós usamos no mundo de negócios, no mundo... Assim, a gente tem a família, que é o plano de Deus. Então, a família é uma grande parceria. O homem e a mulher se tornam um e geram uma família e tem projetos naquela família. A família hoje perdeu muito o sentido de parceria. O homem tem sua profissão, sua vocação, seus sonhos. A mulher, às vezes, tem outros totalmente diferentes. Não que o homem e a mulher não possam ter contas bancárias separadas, mas eu estava pensando assim, até é meio simbólico, né, que hoje o marido tem sua conta bancária, a mulher tem sua conta bancária, cada um tem seu dinheiro, seus projetos, seus sonhos. Então, em muitos casos, até as famílias que vivem juntos, nem falando de divórcio, de separação, mas até as famílias que permanecem, né, unidos, muitas vezes não tem parceria, não tem um projeto único, não tem uma causa. Tem causas em conjunto, claro, os filhos são uma causa em comum, mas tudo isso no nosso mundo caído vai virando uma separação. Os filhos têm seus próprios objetivos, enfim, cada um vai seguindo o seu próprio caminho. Mas a parceria ou a sociedade são palavras que indicam uma ligação e uma coisa em comum. Então, a parceria entre Deus e o homem, então vamos pensar aqui. Quando o homem está na terra, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele falou assim, eu vou tirar vocês da opressão e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Então, o que Deus estava falando? Ele não estava falando assim, olha, vocês vão para a terra, mas vocês são meus súditos e vocês têm que fazer o que eu quero para meus interesses. Você pode notar que desde o Jardim do Éden, desde a promessa que Deus deu por Moisés, quando ele mandou Moisés para o Egito, falou, olha, eu vou tirar vocês da opressão, ele coloca algo importante para o homem. Então, a parceria é uma coisa que tem para ambos os lados, mas Deus está sempre esperando que haja uma correspondência. Então, o que é bom? Qual que é a vantagem? O que o homem ganha com essa parceria? Na terra, quando ele está na terra, no lugar que Deus quer, ele tem liberdade, ele não fica debaixo de domínios, de escravidão, né? E ele tem prosperidade, é uma terra que mana leite e mel, ele tem tudo o que ele precisa. Inclusive, quando eles iam entrar na terra prometida, Deus falou com Moisés, assim, fala com o povo, eles vão entrar, eles vão herdar, por assim dizer, eles vão conquistar a terra. Eles vão ter casas que eles não construíram, eles vão ter pomares que eles não plantaram, eles vão entrar numa terra que já está produzindo. Então, a terra tem algo maravilhoso para o homem, que é essa liberdade de não estar debaixo de outros domínios, né, de escravidão, de opressão, e ele vai ter prosperidade, ele vai viver bem. Essa é a parte do homem que geralmente a gente para ali. O que é o evangelho, chamado evangelho de prosperidade, ou muitas igrejas que prometem uma vida maravilhosa, vem para a igreja que você vai
você vai ter uma vida boa, materialmente, financeiramente, saúde, família, tudo vai dar certo. Vem aqui, você vai conseguir casar com uma pessoa boa. Assim, existem tantas promessas, tantas coisas, e muitas delas são válidas, e muitas delas são coisas que Deus realmente faz. Então, só que para ali. E o que nós estamos entendendo, o que nós estamos enxergando aqui, é que a terra prometida, a terra que Deus quer que a gente chegue nesse lugar do Jardim do Éden, ou Canaã que mana leite e mel, ou, né, assim, a terra que é o lugar de liberdade, de prosperidade, esse lugar é um lugar onde nós vamos entrar no projeto de Deus. Mas é muito interessante que Deus, ele tem um projeto, ele quer encher a terra com a glória dele, ele quer uma criação em harmonia, ele não quer essa situação, tudo que a gente vê no mundo hoje, a sociedade degenerando, desfacelando, polarizando, criando situações tão contrárias à harmonia do reino de Deus. E também a natureza, né? Nós estamos vendo a natureza sendo destruída pelo homem, poluição, o clima, as coisas que estão acontecendo no mundo estão assim, indo sempre na direção contrária. Nós não estamos vendo essa restauração. O cativeiro, o exílio, é um lugar onde a gente perde tudo isso que Deus deu, que Deus projetou para o homem. A gente perde a liberdade, a gente perde a prosperidade, a gente perde a harmonia, a gente perde a criação. Então Deus promete que quem entra no reino dele, quem é restaurado a relação com ele, nós vamos ter um lugar de restauração. Mas este lugar é um lugar onde Deus espera ser convidado. Ele nos dá liberdade, ele dá muita liberdade para assim, uma sociedade, cada um pode sugerir coisas, pode ter iniciativas. Ele dá espaço para a gente ter iniciativas, ele dá espaço, mas a parceria só funciona e a terra prometida só funciona quando há realmente algo para Deus também. E o que Deus está procurando? Claro que isso aqui é uma síntese, é muito mais complexo, muito mais profundo do que isso. Mas Deus quer um lugar para morar. Deus quer habitar conosco. Ele não é o reino de Deus. Eu vejo pessoas falando sobre o reino de Deus. É verdade, mas é uma verdade um pouco distorcida. Quando fala que o reino de Deus é um lugar para todo mundo obedecer a Deus, é discipulado, é obediência, nós vamos todos entrar debaixo de uma obediência a Deus. Essa não é bem a visão que Deus coloca. O reino de Deus não é só vertical. Deus é o Rei soberano, não pode haver nenhuma questão sobre isso. Deus é o Criador, Deus é o Pai, Deus é a origem, não tem como inverter isso. E se nós perdermos o lugar de Deus, é claro que nós perdemos tudo. Mas a visão do reino de Deus é uma comunidade, é uma parceria, é uma família em que os filhos crescem e se tornam amigos dos pais, se tornam parceiros dos pais e começa a cooperar em projetos em conjunto. Então o que Deus almeja não é a independência, cortando relações, cortando dependência de Deus, isso não, mas Deus também não vislumbra, Deus não está alvejando uma sociedade, uma situação, um reino em que ele é soberano e ele só fica dando ordens. Isso não satisfaz o coração de Deus. Deus deseja essa parceria, essa comunhão, essa conversa
de Deus e Abraão sobre o que vai acontecer com Sodoma, essa conversa de Deus e Moisés sobre como que Deus vai fazer para levar o povo, sendo que eles estão fazendo um bezerro de ouro. Então, Deus quer uma parceria, Deus quer realmente uma ligação. Então, Deus quer um lugar para habitar, Deus quer um lugar para estar junto conosco. E a partir dali é o reino dele, porque o reino dele é ele incentivando o homem. Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a terra. Deus vai dando liberdade e tarefas e responsabilidades. Isso é o que alegra o coração de qualquer pai, quando ele vê os filhos crescendo e fazendo os próprios projetos e desenvolvendo a própria vida. Então, essa é a ideia da parceria entre Deus e o homem. E eu queria mostrar também que no cativeiro, porque já que é uma parceria, quando duas pessoas, claro que geralmente não funciona bem assim, mas o ideal seria isso. Duas pessoas formam uma sociedade, um negócio juntos. Então, cada um tem uma parte, cada um contribui, cada um tem iniciativas, cada um tem uma função, cada um tira benefícios. Então, a sociedade funciona assim. Os dois se sacrificam, os dois sonham, os dois contribuem, os dois tiram frutos, benefícios. Então, isso é uma sociedade. E quando a sociedade não dá certo, que é muito comum, quando a sociedade não dá certo, nós estamos falando sociedade, na Bíblia chama isso de aliança. Aliança. Então, quando a sociedade não dá certo, quando uma família, um casal se separa, então os dois lados sofrem. E isso também é importante entender, que quando Deus falou com Jeremias, olha, vocês vão para o cativeiro, nós estamos oficialmente rompendo temporariamente, Deus falou temporariamente, porque vai ser por um período de 70 anos, nós estamos rompendo a nossa parceria, vocês vão para o cativeiro. Na verdade, ele não estava rompendo a parceria, mas ele estava dizendo, olha, nós vamos fechar as portas do nosso negócio aqui e os dois lados vão sofrer prejuízo. Então, olha aqui, assim como na terra os dois lados estão desfrutando dos benefícios da parceria, no exílio, no cativeiro, os dois lados estão sofrendo, porque o povo vai para um lugar onde não tem liberdade, onde não tem prosperidade, onde não tem uma vida boa, é uma vida de opressão. E Deus também sofre vergonha, desonra. É muito importante entender isso. Deus também está sofrendo. Sem falar que Deus sofre quando Ele disciplina os filhos, Ele sofre profundamente. Eu nem estou colocando isso do coração, mas o livro de Lamentações, que é Jeremias chorando pela destruição de Jerusalém, é um livro de lamentações de Deus. Deus chora, ok? Então, isso é a ideia da parceria. Então, quando nós estamos falando sobre cativeiro, nós estamos falando sobre um tempo em que a parceria entre Deus e o homem existe porque os dois estão sentindo as consequências. Não foi rompida a parceria. Deus nunca deserdou, Deus nunca se distanciou do seu povo. Quando eles estavam no Egito, era povo dele. Quando estavam na Babilônia, era povo dele. Quando agora, depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, 1800 anos de exílio, isso falando do povo judeu, do povo de Israel, Deus também não se distanciou, ele era o Deus deles, ele continuou sofrendo com eles. E a gente tem a mesma aplicação para a igreja. A igreja
está passando por anos e anos de cativeiro também. Nós estamos no exílio desde dos tempos do Novo Testamento, os tempos apostólicos. A igreja já começou a entrar em exílio. Por que há exílio? Por quê? E aqui eu quero usar uma ilustração que pode ser meio pobre, mas é o que eu consigo imaginar para ajudar a entender. Quando no século XVI, né, quando houve as descobertas das Américas e os países europeus, cada um estava correndo para formar colônias nas Américas, nas terras novas, as pessoas vinham da Europa, né, os ingleses, os portugueses, os espanhóis, os franceses, etc. Eles vinham para uma terra nas Américas e eles ocupavam, eles colocavam uma cruz, uma bandeira, eles se estabeleciam naquela terra, um lugar de oportunidades, terras de riquezas naturais, terras com muito potencial. Eles vinham para expandir o reino, aquele reino que eles representavam. Então eles vinham para expandir o reino da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, da França, da Holanda, etc. Então, eles ocupavam uma terra em favor da sua nação, do seu monarca, do seu governo. Então, o reino de Deus, quando nós estamos na terra, nós temos muitos benefícios, mas nós estamos ocupando aquele lugar em favor de Deus, em favor do reino de Deus. Quando nós não ocupamos a terra em favor de Deus, nós perdemos o nosso lugar e aí vamos para o exílio. Então isso é uma ideia assim que talvez ajude a gente um pouco a entender. Então agora nós vamos aqui para falar sobre as outras duas passagens nos profetas que falam sobre os 70 anos de cativeiro. Então só lembrando aqui nós temos Jeremias 25, que falamos na aula passada. Jeremias 25, a profecia de Jeremias, que Deus deu para ele, olha, vai ter 70 anos de cativeiro. O teor desse capítulo é mais falando sobre a razão do cativeiro, porque eles não tinham ouvido, a gente falou isso. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós não sabemos em que tempo nós estamos. A parceria não existe quando não tem comunicação entre marido e mulher, quando não tem comunicação entre sócios. Nenhuma parceria funciona sem comunicação. A parceria ela depende de unidade, de sintonia. É uma coisa em conjunto. A Trindade expressa a parceria. O pai tem um projeto, o filho vem para cumprir o projeto, mas o pai dá toda a honra para o filho, o Espírito Santo está cooperando e fazendo tudo para honrar o filho, e assim por diante. Então, ninguém está buscando interesse próprio. Então, a parceria, ela funciona assim. E Jeremias, ele fala no capítulo 25 que o cativeiro tinha sido decretado por causa do povo que não dava ouvidos aos profetas, não ouviam, então eles não estavam vivendo essa parceria, então não tinha como continuar. Mas a ênfase nesse capítulo é mais ou menos como 1 Pedro 4, que Pedro fala assim: é tempo que venha o juízo e que comece na casa de Deus. Então esse seria mais ou menos um resumo de Jeremias 25. Jeremias 25, ele fala: eu vou julgar vocês 70 anos no cativeiro, e não só vocês vão sair daqui, mas tudo destruído. Jerusalém foi desolada, a cidade, o templo,
tudo, a terra, a cidade, a casa de Deus, tudo foi arrasado, foi destruído por causa dessa situação. Então, juízo na casa de Deus, só que ele fala, o fim do cativeiro, que é o tempo que nós estamos estudando agora, é isso que eu quero mostrar, que o fim do cativeiro no livro de Esdras não é um fim completo. A restauração não é uma restauração completa, é um comecinho, é um sinalzinho. Mas esse fim de cativeiro, porque o que Jeremias fala, quando acabarem os 70 anos, eu vou julgar a Babilônia. Ok, Babilônia foi julgada porque eles foram derrotados pelo exército da Pérsia, mas não houve aquilo que falou que teria sobre a Babilônia. O julgamento de Babilônia não aconteceu ainda. Então, nós entendemos que o fim do cativeiro representa um tempo em que acabou a disciplina e o juízo na casa de Deus. Deus julga a disciplina, purifica o seu povo primeiro, e depois ele falou assim, agora que eu julguei o meu povo, agora eu vou acertar contas com todas as nações. Lembrando que a controvérsia de Deus é com as pessoas, claro, as pessoas estão se rebelando contra Deus, estão distanciando de Deus, mas o problema de Deus mesmo é com o sistema de Babilônia, o sistema das outras nações, o sistema do homem dentro da igreja, dentro do povo de Israel. Então Deus precisa, ele primeiro ataca todo esse sistema errado dentro do seu povo, do seu reinado, da sua família. Ele vai limpar, purificar, para depois acertar com todas as outras nações. Então essa é a ideia de Jeremias 25. Jeremias 29 é uma carta que Jeremias escreve para o povo que já estava, uma primeira deportação, que já estava na Babilônia, e ele fala com eles, não pensem que é pouco tempo, aquela história dos figos bons, dos figos ruins, se vocês se submeterem a minha disciplina, se vocês acompanharem o que eu estou falando com vocês, vocês vão prosperar. Então ele fala que os próprios profetas falam assim, olha que absurdo que Jeremias está falando, ele está falando que é para a gente cooperar, para a gente buscar o bem de Babilônia. Então ele fala assim, coopere com o cativeiro, coopere com minha estratégia, e vai dar bons frutos. Aí que ele fala, eu sei que eu tenho planos bons para vocês, mas vocês precisam se submeter. Vocês precisam deixar que o meu processo no cativeiro dê certo. Então, esses são os dois pontos. Agora nós vamos, a gente não vamos ler assim detalhadamente, mas vamos dar uma olhada rápida em Daniel 9 e depois em Zacarias 1. Então, duas profecias no início do cativeiro e duas menções de 70 anos no final dos 70 anos, falando que estava chegando ao fim. Então, Daniel 9, faz pouco tempo que nós estudamos o livro de Daniel, nós já estudamos esse capítulo, mas só quero relembrar algumas coisas aqui, para a gente encaixar isso aqui. O que é o significado dos 70 anos, o que é o significado do final do cativeiro. Então, só lembrando, então, nos primeiros versículos, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Lembra que nós falamos, nós precisamos saber em que tempo nós estamos vivendo. Daniel entendeu pelas profecias. Aqui não foi uma revelação, uma visita, uma profecia, uma visão. Foi ele lendo o livro de Jeremias, e isso então nos anima a estudar as Escrituras,
para a gente entender em que tempo nós estamos e o que precisa acontecer e como nós podemos cooperar com o tempo de Deus e com o momento que Deus está agindo. Então ele entendeu pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E ele fez as contas e Daniel era a melhor pessoa para fazer isso, porque ele foi na primeira deportação. Então Daniel, ele tinha ele viveu exatamente esses 70 anos. Ele viveu o início do cativeiro. Ele não voltou para Israel, ele não saiu do exílio, mas ele viu se cumprir. Ele viu o cumprimento dos 70 anos e ele orou. E ele falou assim, Deus, os 70 anos se acabaram. Mas como nós já falamos muito sobre esse capítulo, quando estudamos, eu quero lembrar uma coisa importante. Daniel não orou, essa oração dele maravilhosa do capítulo 9, não é simplesmente uma oração dizendo, Deus, o Senhor prometeu, o Senhor tem que cumprir, porque o Senhor não vai voltar atrás, quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. Daniel foi muito mais profundo, porque ele entendeu que o cativeiro, na verdade, não tinha acontecido todos os frutos, todos os resultados que Deus queria. Porque ele fala claramente, vamos ver aqui, no versículo 13, Daniel 9, 13, ele fala, como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Então ele falou assim, olha, o senhor avisou. O Senhor falou que se não andasse dentro da parceria, se não andasse dentro da aliança, se não tivesse essa coisa conjunta entre Deus e o homem, nós ocupando a terra em favor do projeto de Deus. Não é simplesmente assim, eu não tenho participação nisso, eu estou aqui só para fazer a vontade do meu soberano, eu estou aqui para dizer que ele é dono, mas isso... Não, eu sou dono também. Deus nos dá esse direito de viver na terra, de receber os benefícios da terra. Mas ele espera que, como Davi, que recebeu tantas bênçãos de Deus, eu sempre volto porque é o grande exemplo para mim na Bíblia, de alguém que recebeu de Deus, passou por situações difíceis, mas ele recebeu todas as promessas de Deus, se tornou rei, uniu a nação de Israel, eles tinham vitória sobre todos os inimigos, estavam prosperando, e Davi acorda, simplesmente a ficha cai, e ele fala assim, Deus, eu estou vivendo num palácio, e o Senhor não tem um lugar apropriado para viver entre nós. Deus tem um céu, tem um trono, tem anjos, ele tem tudo. Ele não precisa de nada, mas Deus quer habitar entre nós. E a arca que representava essa habitação de Deus estava numa tenda, numa coisa provisória, nem era o tabernáculo completo, era tudo assim, estava tudo errado. Então Davi falou assim, Deus, eu quero fazer uma casa, eu quero fazer um templo. E depois ele fala com Salomão, olha, você não pode medir esforços, você tem. Ele falou assim, eu mesmo ajuntei os materiais, eu fiz tudo, porque essa aqui é uma casa para Deus, não é uma casa para homens. Esse desejo de fazer uma casa é como um filho que recebeu desde que nasceu, o filho recebe o cuidado dos pais, ele é protegido, alimentado, sustentado, ele tem tudo, educado, ele recebe tudo dos pais, ele recebe todo o investimento dos pais. E aí, quando ele chega a uma fase de adulto e ele começa a fazer a própria vida, ele começa a prosperar e ele vê que os pais estão vivendo num casebre, estão vivendo numa situação precária, e ele fala assim, eu quero meus pais perto de mim, eu quero meus
meus pais, eu quero retribuir, eu quero viver em comunhão. Então Davi teve essa resposta a Deus. Então Daniel percebe, Daniel vê que o cativeiro não tinha alcançado o objetivo de Deus. Então, voltando ao versículo 13, 9 e 13, ele fala: contudo, não buscamos o favor do Senhor nosso Deus, convertendo-nos das nossas iniquidades. Então, ele reconhece, e olha só o que ele fala no versículo 15. Versículo 15, Daniel está falando do primeiro êxodo, do êxodo do Egito. E aqui a gente vê novamente essa questão de parceria. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, ele falou assim: olha, vocês vão para uma terra, vocês não vão ter que ser escravo de ninguém, vocês vão ter tudo pronto, vocês vão entrar em casa que vocês nem construíram, vocês vão ter tudo maravilhoso ali, vocês vão comer do fruto da terra. Mas Deus, olha que Daniel percebe aqui, e isso está escrito em Êxodo, ele fala assim: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome. Deus não tinha nome antes disso? É claro que assim, ele não está falando assim que ele ganhou uma reputação, ele ganhou honra, ele ganhou um lugar de destaque. Êxodo 9, versículo 16, ele fala: mas deveras para isso te mantive, está falando sobre Faraó, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, o desejo, Deus tem um projeto que a gente mostrou no início, o mesmo projeto do Jardim do Éden. Deus quer um projeto em parceria com o homem, ele quer que o homem cresça, prospere, mas que seja a imagem dele, que aquilo que é realmente belo e formoso. Por que Deus não quer que seja a nossa imagem? Porque a nossa imagem é ruim, a nossa imagem é deturpada, a nossa imagem traz divisão, traz morte. Então ele quer que seja a imagem dele para trazer para levar o Jardim do Éden para toda a terra. E ele quer que o nome dele seja anunciado. Então Daniel 9,15 fala assim: o Senhor ganhou um nome. Mas o que aconteceu com o nome de Deus? Ele continua falando que, versículo 16, nossos pecados, a iniquidade dos nossos pais, Jerusalém e o teu povo virou uma vergonha, um opróbrio para toda a terra. Então, o que Daniel está orando? Ele não está orando apenas para que, Deus venceu, né? É como uma criança que é colocada de castigo, né? Fica aí sentado por meia hora para você, como castigo do que você fez. E aí a criança fica meia hora e sai da cadeira e faz a mesma coisa que fez antes. Não resolveu nada, né? Tem a famosa ilustração, que talvez aconteceu mesmo, né? Que uma criança estava em pé e o pai mandou sentar e não sentou. O pai mandou sentar de novo e não sentou. Mandou a terceira vez, não sentou. Senta na sua cadeira. Aí a criança não obedece e o pai chega assim com força e pega a criança à força e faz a criança ficar sentada. E a criança fala assim: eu estou sentado, mas no meu coração eu estou em pé. Então, o que aconteceu com esse tempo de cativeiro? Eles estavam no cativeiro, mas no coração deles não tinha mudado nada. Houve mudanças, né? Na história a gente pode provar que realmente houve mudanças na vida do povo de Deus, mas não houve uma mudança completa. Então Daniel ora e ele fala: Deus, versículo 17, ouve a oração do teu servo,
as súplicas sobre o teu santuário desolado. A coisa mais importante é a casa de Deus. Até Ciro entendeu isso. O rei Ciro, quando ele falou, vocês acabou o cativeiro, vocês podem voltar para a sua terra, para fazer o quê? Para fazer uma casa para Deus. Então, ouve a oração, sua súplica, sobre o teu santuário desolado. Faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Ele fala assim, no último versículo da oração 19, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos sem tardar, por amor de ti mesmo, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. O que eu estou querendo mostrar? Que aqui no final do cativeiro, Daniel, e depois agora nós vamos ver Zacarias, Daniel, ele fala assim, o fim do cativeiro, assim como no tempo do Egito, sair do Egito não é só ir para uma terra que mana leite e mel, é tomar posição em favor de Deus para que ele possa habitar, para que o reino dele possa se expandir para toda a terra. Nós fazemos parte de um projeto. O projeto não se originou conosco, mas é um projeto maravilhoso. Nós fomos convidados para entrar num projeto muito melhor do que qualquer coisa que nós pudéssemos sonhar para nós mesmos. Nenhum projeto nosso chega aos pés do projeto de Deus. Deus tem um projeto fantástico, e é um projeto para toda a eternidade, e é um projeto para nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, é um projeto para todos os povos, para todas as nações, é um projeto em que cada nação, cada etnia, cada povo vai poder contribuir. O que Deus quer julgar e o que Deus quer arrancar do nosso coração é o sistema humano. É o sistema de ser contrário a Deus, é o sistema caído, é o sistema corrupto, e todos fazem parte. Meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos. O sistema corrupto está na igreja. Quem dirá de todos os partidos políticos? Você não tem um lado que é bom. É um grande engano achar que tem algum governo que vai trazer aquilo que é bom para o Brasil, para o mundo. Não vai, porque todo governo vai acabar buscando aquilo que é bom para si. Não tem parceria com Deus, não tem parceria uns com os outros. Quem está no governo ajuda quem são os comparsas deles. Eles não ajudam todos. Então nós precisamos realmente colocar nossas fichas no reino de Deus, na parceria que Deus quer formar. Agora, enquanto nós estamos na Babilônia, nós temos que cooperar, nós temos que viver bem, nós temos que buscar a paz de onde nós estamos, mas também precisamos estar atentos quando é a hora de sair. Como que é esse sair? Não é o sair que vimos muitas vezes na história, que é sair de uma igreja e formar outra. Ok, então Daniel tem essa oração. Voltando no versículo 2, Daniel 9:2, ele fala assim, ele entendeu que o número de anos que havia de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém. Então, os 70 anos, o exílio, é a desolação de Jerusalém. A desolação de Jerusalém, em último caso, é assim, no centro, no âmago, é a casa de Deus. É a parceria com Deus. Por isso que eu estou dizendo, o fim do cativeiro, a restauração é a restauração da parceria entre Deus e o homem. Se o povo de Israel, né, o povo que estava na Babilônia, os judeus, eles é uma mistura. Eles voltaram para a terra para construir a casa de Deus. Eles cumpriram o propósito de Deus. Nós vamos estudar isso. Mas, infelizmente, como todos nós acabamos nos voltando para nós mesmos. A minha liberdade, a minha prosperidade. E a gente não busca a causa de Deus. Nós saímos da parceria entre Deus e o homem.
Ok, vamos rapidamente então para Zacarias capítulo 1. E agora vamos lembrar, assim, Zacarias nós vamos estudar brevemente, em breve, né? Nós vamos estudar Zacarias, porque Zacarias é deste período. Então, Jeremias foi antes do cativeiro. Daniel viveu todo o cativeiro, ele era um homem já idoso e ele viveu esse momento em que Deus, é hora de restaurar, é hora de voltar voltar a brilhar o seu rosto para a tua terra, para a tua cidade, e é por isso que eu coloquei aqui, é uma recuperação da honra de Deus. Daniel entendeu que o fim do cativeiro era restaurar a honra de Deus, como ele teve quando tirou o povo do Egito. Ele quer que o nome dele seja conhecido. Isso não é porque Deus sofre de uma grande necessidade de aumentar o seu ego. Deus é o máximo, ele não precisa ele nem precisa do nosso louvor em si para que ele seja engrandecido. O nosso louvor, o nosso engrandecimento é para nossa parceria com Ele. É nosso reconhecimento de quem Ele é. E o nome dele em toda a terra para que as outras pessoas possam entrar em harmonia com Ele. É para a cura das nações. É para a restauração. Deus não precisa ser engrandecido só porque Ele fica muito chateado se todo mundo não estiver falando que Ele é grande. Ele quer ser engrandecido porque essa é a fonte da vida e da restauração para todos nós. Agora, quem é Zacarias? E esse é o ponto que eu quero mostrar, que nós estamos falando, queremos terminar a aula hoje falando sobre os 70 anos e como que foram calculados os 70 anos. Então, Zacarias, ele é uma pessoa mais jovem, ele nasceu na Babilônia, a gente não sabe da idade dele exato, mas ele participou, nós vamos ver no livro de Esdras e Neemias, que assim como houve várias deportações para a Babilônia, vários estágios do cativeiro, não aconteceu tudo numa vez só. O retorno também não aconteceu de uma vez só, mas houve um primeiro retorno muito importante, que aconteceu em Esdras capítulo 1 e 2. Então, Zacarias fez parte desse primeiro retorno, Zacarias e Ageu. Ageu parece que era uma pessoa mais idosa, Zacarias era mais jovem. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que Zacarias está falando aqui, ele dá as datas, e aqui tem umas confusões que a gente precisa já esclarecer, porque Daniel fala, em Daniel 9, ele fala de um Dario, mas não é o mesmo Dario desse aqui. Zacarias fala no início do capítulo 1, ele fala no 8º mês do 2º ano de Dario. Dario, depois nós vamos mostrar os reis da Pérsia e tal, a gente vai falar um pouco sobre a cronologia, mas eu só quero mostrar que isso aqui é uma profecia que aconteceu mais ou menos 16 anos depois do primeiro retorno. Então, depois eu quero que vocês peguem o diagrama, né, que eu disponibilizei nessa aula, que vai mostrar a data. Mas esse ano que Zacarias está falando, já fazia 16 anos que eles tinham retornado do cativeiro. Então eu vou ler e depois nós vamos tirar uma conclusão sobre, que ele faz menção dos 70 anos, e aí nós vamos fazer uma conclusão, tirar uma conclusão disso. Eu não vou ler toda a visão. Zacarias é um homem como Zacarias teve várias visões, ele era um homem que Deus falava muito com ele por visões, então ele teve várias visões, e no versículo 7, Zacarias 1:7, ele tem uma visão de um homem montado num cavalo vermelho que estava parado entre as murteiras, no versículo 8. E tinha cavalos vermelhos, baios e brancos. E ele pergunta, o que é isso? E o anjo fala, vou te mostrar. E aí eles falam, no versículo 10, o homem ou o anjo fala assim, esses são os que o Senhor enviou para percorrer a terra.
Então a ideia aqui é que ele tem uma visão de cavalos e são aqueles que Deus enviou para percorrer a terra, para trazer notícias, o que está acontecendo na terra. E aí, versículo 11, eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as morteiras, dizendo: nós já percorremos a terra e toda a terra está tranquila e descansada. Coisa boa, né? Esses mensageiros, esses cavalos, esses mensageiros, eles percorreram toda a terra e trouxeram uma notícia para Deus que toda a terra estava tranquila, estava tudo em paz, não estava tendo nenhum conflito, nenhum problema. Versículo 12, então o anjo, não foi Zacarias, o anjo, disse o anjo do Senhor. O anjo expressa uma oração, porque o anjo sente o que Deus sente. E ele fala assim: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, palavras boas. Deus, o anjo fez uma oração e Deus respondeu com palavras boas, de consolação. Versículo 14, então o anjo que falava comigo me disse: clama. Então o anjo está falando com o profeta. Clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo, essa palavra é ciúme, com grande ciúme, eu tenho ciúmes por Jerusalém. Porque Deus tem um interesse ali. Se você tem uma propriedade, se você investe num negócio, se alguém prejudica aquele negócio, você sente aquilo está atingindo você, porque você colocou o seu trabalho, os seus propósitos, sua paixão naquilo. Então Deus está falando assim: eu coloquei minha paixão por Jerusalém e tem um projeto nosso em conjunto e eu não abandonei. É como eu falei assim, a parceria foi suspensa, mas ela não foi anulada. Porque ele está dizendo, eu estou dizendo que eu tenho grandes ciúmes por Jerusalém e por Sião. Mas estou muito irado contra as nações que estão em descanso. Deus não estava gostando dessa paz que estava havendo. Eu estava um pouco indignado, Deus está falando, e elas agravaram o mal, né? Porque quando Deus estava irado contra seu povo, Deus usou as nações para trazer disciplina, para trazer tratamento. O cativeiro foi algo feito pelas nações contra Israel, mas eles foram muito além da minha ira, Deus está falando. Portanto, assim diz o Senhor, versículo 16, voltarei para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada. Cordel será estendido sobre Jerusalém, eles vão fazer medidas e construções, né? Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Agora, ele está dizendo tudo isso 16 anos depois que o povo já tinha voltado, uma primeira etapa, um primeiro estágio do retorno do exílio. Então, primeiro vamos ver aqui, vamos completar o que nós entendemos sobre os 70 anos de cativeiro. Deus tem ciúmes, o projeto dele não morreu. O projeto de parceria, ele quer que o povo volte, mas ele quer que volte nessa aliança, nessa cooperação, nessa comunhão, que a gente possa voltar a vibrar, que a gente possa voltar a sentir paixão pela causa de Deus, pelo propósito de Deus. Então, Deus tem ciúmes por Jerusalém, a restauração e acerto de contas, porque Deus vai, quando o povo de Deus, agora preste atenção porque isso aqui tem um paralelo para nosso tempo. Quando o cativeiro acabar e quando o povo voltar
a essa parceria, a essa comunhão. Eu não estou buscando uma igreja forte, assim, às vezes a gente busca comunhão com Deus, mas a gente busca por interesses próprios. E eu volto a dizer, Deus não é contra os interesses próprios. Ele não quer que fique só nisso. É uma parceria. Deus quer, além do... tem que ter liberdade, prosperidade para o homem, tem que ter, mas tem que ter também um lugar para Deus. É uma parceria, é uma sociedade, é uma família. Nós estamos trabalhando juntos e não funciona quando um só quer aquilo que é bom para um lado só. Então, essa é a ideia de Deus. Quando o Senhor restaurar o cativeiro, quando nós voltarmos para o propósito de Deus, então Deus vai fazer algo, Ele vai acertar as contas com toda a humanidade, Ele vai ser liberado. Quando Deus purificar o seu povo, quando a parceria voltar a acontecer de verdade entre o homem e Deus, então Deus vai ser liberado para acertar as contas com todas as nações. Isso é a volta de Jesus. Mas essa volta de Jesus vai destruir todos os sistemas humanos. E muitas pessoas que estão tão comprometidas com os sistemas vão perecer junto com o sistema, mas Deus não é contra as pessoas. Deus é contra o sistema, porque é isso que impede, é isso que criou a barreira entre o homem e Deus. E é muito, muito amplo, muito profundo tudo isso, ok? Então, vamos agora só falar um pouquinho sobre, finalizando, né, nós vamos falar agora sobre o período dos 70 anos, como é que Deus calcula isso. Nós temos falado várias vezes no livro de Daniel sobre o tempo. Então nós temos um grande exemplo aqui. Nós temos, esse diagrama, esse aqui eu fiz só uma parte, mas eu coloquei disponível um diagrama que fala sobre o cálculo do cativeiro, né? Esse diagrama tem disponível para vocês. Mostra como houve 3 estágios do cativeiro. Então, para calcular os 70 anos, eu só quero mostrar, isso aqui é um exemplo clássico de que não é uma coisa vaga. Deus falou 70 anos, são 70 anos. Não é uma coisa, assim que é só simbólico, é uma coisa, uma figura. Não, são 70 anos. Nós vimos 70 semanas de Daniel. Daniel estava tão preocupado com a causa de Deus que Deus falou assim, olha, nos 70 anos realmente não resolveram, mas as 70 semanas vão resolver. Então nós já estudamos isso. Então, quando Deus fala 70 anos, Ele está falando sobre um período real. Só que como que nós vamos calcular? Aqui nessa folha não mostrei, mas se você olhar no diagrama que está aí, fala sobre os 3 cativeiros, 3 estágios do cativeiro, nós temos pelo menos 3 datas diferentes em que houve uma deportação. Então, qual dessas datas seria o começo dos 70 anos? Quando que começa a contar os 70 anos? E, na verdade, assim, a dúvida seria mais entre o primeiro estágio e o último. As duas possibilidades mais fortes, né? Que nós temos aqui, por isso que eu coloquei esses 2 aqui. Então, a primeira deportação, né, que tem aqui no diagrama completo, né, que foi no rei Jeoaquim, e quando Daniel foi levado cativo, a primeira deportação foi em 606. Então, se nós contarmos os 70 anos a partir dessa primeira deportação, e a impressão que dá é que Daniel estava contando dessa data. Porque em Daniel 9, quando ele falou, completaram-se os 70 anos, ele estava falando do cativeiro que ele participou.
Então, 70 anos nos leva até 536, que foi o ano do decreto do rei Ciro, em Esdras capítulo 1. Ok? Então, a primeira, essa seria um cálculo dos 70 anos. Agora tem uma outra possibilidade, por isso que eu li também, assim, isso mostra no livro de Zacarias. Zacarias já tinha passado 16 anos, ou 20 anos, depois dessa primeira deportação, depois desse primeiro retorno. Zacarias já tinha passado 20 anos, eu falei 16, mas na verdade são 20 anos. Foram 16 anos que eles estavam construindo, ou 16 anos que eles ficaram parados, né? Tem um período de 16 anos no meio aí. Mas foram 20 anos depois do primeiro retorno, e Zacarias tinha feito parte daquele retorno. Então Zacarias está falando assim, Deus, o anjo falou, quando que o Senhor vai voltar a ter compaixão de Jerusalém, que o Senhor esteve irado esses 70 anos. Então, para Zacarias 1, os 70 anos não tinham acabado ainda, ou estavam acabando naquele ano. Então, qual seria? E essa aqui faz muito sentido também. Então, os dois cálculos são interessantes. Um é da primeira deportação para o primeiro retorno, 70 anos. Agora, o outro cálculo é da terceira deportação. E o que aconteceu na terceira deportação? Destruição do templo, até a reconstrução do templo. O templo terminou de ser construído em 516. Então, aqui também são 70 anos. Então, eu estou mostrando isso para dizer assim, Deus conta os 70 anos de várias maneiras, o próprio Deus conta. Isso nos mostra que tem 70 anos, os cálculos são verdadeiros, mas nós não sabemos, tem muitos mistérios incluídos. Por isso que quando a gente estuda 70 semanas de Daniel, quando nós falamos sobre os últimos 7 anos, os últimos 3 anos e meio, tem muitas coisas no meio que a gente não sabe com precisão. Então isso mostra que Deus tem tempos muito cronometrados, Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo, mas Ele não permite que a gente tenha o controle, Ele não permite que a gente faça os nossos cálculos humanos, e eu sei quando Jesus vai voltar, a gente já viu essa história, esse acontecimento, né? Pessoas na história várias vezes, aconteceu no século XIX, aconteceu no século XX, já houve vários cálculos, já houve cálculos de arrebatamento que ia acontecer no ano de 2017, enfim, já teve muitos cálculos. Então Deus não permite esse tipo de cálculo matemático racional, mas isso não significa que não tenha um período cronometrado. Então, isso é mais para a gente entender a maneira de Deus. Ele ele dá revelações, ele dá visões, ele mostra tempos. A gente tem essas profecias na Bíblia, elas são verdadeiras, mas tem um controle fino, tem um ajuste fino que muitas vezes a gente não sabe, isso faz a gente ficar na dependência dele. Então isso é mais para a gente entender essa questão de cronologia e de a forma de Deus calcular. Mas isso é um detalhe, a coisa mais importante é realmente esse sentido dos 70 anos no propósito de Deus, é para voltar a ter a parceria entre Deus e o homem, é a restauração. E eu vou terminar lendo uma parábola de Jesus em Mateus 21, que eu acho que resume bem essa ideia de parceria e da terra, que inclusive Jesus contou essa parábola, é a parábola dos lavradores, e é uma parábola que Jesus contou inclusive para os fariseus, para os dirigentes da nação de Israel, para mostrar que eles não estavam na verdadeira parceria com Deus. Ok?
Então, Mateus 21, 33. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, circundou-a com um muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Então, aqui nós temos, né, o proprietário é Deus, ele tem um grande projeto, ele que plantou a vinha, ele que preparou tudo, ele que idealizou, ele que determina quem vai fazer parte do projeto dele, e ele se ausenta porque ele quer dar um espaço, ele quer dar oportunidades para as pessoas que vão fazer essa parceria com ele. Então ele arrendou-a a uns lavradores. Então nós somos cooperadores com Deus, nós não somos donos de nada. Isso é o amigo do noivo. No fim das contas, nós vamos fazer parte, né, a todo o plano de Deus. Por isso que é um casamento, a noiva, é uma família, os filhos. Assim, tem essas analogias que mostram como Deus quer uma coisa em conjunto. Quando você fala assim, arrendou a uns lavradores, ainda é um estágio intermediário, é um estágio em que ainda não fomos aprovados, não fomos incluídos plenamente. Mas esse é o começo, e a ideia é que tem uma parceria junto. E a parábola não mostra toda a profundidade dessa parceria, mas mostra a ideia de que realmente o que Deus deseja é que haja um benefício para as pessoas e para Deus. Então ele fala, chegar o tempo dos frutos. Enviou seus servos, os lavradores, para receber os frutos. Então, que Deus dá liberdade, Ele vai embora, Ele deixa a gente agir dentro da nossa liberdade, mas tem que ter fruto. E o fruto é para Deus, e a gente não entende isso, e a gente não vive, a gente faz que nem esses lavradores, a gente rouba, a gente apropria, a gente toma posse de algo que não é nosso. Então, os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro, apedrejaram a outro. Então enviou outros servos, e eles fizeram o mesmo. Por último, enviou-lhe o seu filho, dizendo, respeitarão meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-los e apoderemo-nos da sua herança. É com muita tristeza que eu digo, isso aqui faz parte da história de Israel, faz parte da história da igreja, faz parte da nossa vida contínua. Nós queremos, isso é uma tendência humana, isso é onde nós rompemos a parceria, nós tentamos nos apoderar daquilo que pertence a Deus. Vamos nos apoderar da sua herança. Então, aí ele fala, né, que o que Deus vai fazer, Ele vai tirar esses lavradores, Ele vai entregar a vinha para outras pessoas. Então, isso é só uma parábola que mostra parcialmente, né, porque cada parábola mostra um aspecto apenas, mas mostra um pouquinho disso que nós estamos falando, que Deus tem um projeto maravilhoso, Ele tem algo que vai trazer vida, harmonia. A gente pode e deve sonhar com a restauração da natureza, com a restauração da harmonia, com a contribuição justa de cada pessoa, de cada raça, etnia, povo, que Deus tem esse projeto lindo, maravilhoso de fazer algo em conjunto conosco. Então, o retorno do exílio representa, de fato, esse retorno para um relacionamento com Deus. E por isso que Daniel orou, por isso que Deus falou com Zacarias, olha, eu tenho ciúmes por Jerusalém, eu vou voltar, mas Ele quer esse tipo de retorno. E cada vez que a gente não retorna, ou retorna parcialmente, então
Um retorno parcial é uma restauração parcial. E os 70 anos do cativeiro representa algo muito maior, né? Porque até hoje Deus está trabalhando conosco no cativeiro, mas vai ter um fim. Deus falou com Jeremias: olha, eu tenho planos bons, esse cativeiro vai chegar ao fim, vocês vão me buscar com todo o coração, eu vou ser achado por vocês e o meu plano vai dar certo. Então esse é o nosso foco. Agora, a partir da próxima aula, nós temos condições de entrar no livro de Esdras e realmente começar a ver o que aconteceu naquela época e o que isso significa em termos do plano de Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, por termos algum conhecimento pela Tua palavra, por podermos entender um pouquinho desse projeto fantástico que o Senhor tem. E nós acreditamos nesse projeto, nós acreditamos nas profecias, nos quadros maravilhosos da humanidade restaurada, da terra restaurada, do clima restaurado, dos animais restaurados, todas as espécies que estão sendo extintas por causa do homem que não cuidou devidamente do nosso encargo que o Senhor nos deu, e todas as frustrações da igreja, todas as situações que Daniel viu, que Zacarias viu, essa desolação, essa situação em que a parceria não tem funcionado e a gente não tem desfrutado, a gente não tem podido realmente viver dentro daquilo que o Senhor projetou. Isso vai chegar a um final, o Senhor vai restaurar, porque o Senhor é Deus, o Senhor vai restaurar o nosso coração, o Senhor vai tratar conosco nesse cativeiro que nós estamos, mas que nós possamos realmente olhar para Ti, ouvir o Teu chamado, ouvir o Senhor nos chamando para retornar à verdadeira comunhão, à verdadeira inclusão no Teu projeto. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.